com vocês? É a Nath aqui com vocês de novo. E hoje, no nosso papinho da semana, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu, sinceramente, estou viciada ultimamente. Praticamente é a única coisa que eu faço no dia, além de ficar lá no IG com vocês, que é ler manhwa. Manhwa é o termo lá pra mangá, só que manhwa, ele é a versão coreana, ou seja, ele é sempre coloridinho, é os meus favoritos. Eu confesso que eu prefiro ler eles coloridos, dá um pouquinho mais de vida ali pra história. E hoje eu vim aqui indicar 5 manhwa pra vocês, pra quem gosta aí. E o tema de hoje que eu escolhi, que eu confesso que eu estou viciada, porque não tem como não amar aquelas crianças, é o Omegaverse, o famoso Omegaverse. Vamos lá, explicação rapidinha aqui pra vocês sobre o que é o Omegaverse. Omegaverse é basicamente um mundo onde existem alfas, betas e ômegas. E nesse mundo, ômegas podem engravidar, seja ele homem ou mulher, hein? A lista de hoje é aqueles que eu tô apaixonada, mas eu confesso que tem muito mais nessa lista. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu trago mais pra vocês. E bora pra nossa lista. O primeiro que eu quero indicar pra vocês hoje é Kiss Me Liar. Kiss Me Liar vai contar a história do Kate, que é um empresário muito bem sucedido e ele é um alfa. E o secretário dele, que é um ômega, que é o Yeon-woo. A função dele é conseguir betas e alfas pro Kate, já que o Kate não sai com ômegas. E o Yeon-woo, ele é completamente apaixonado pelo Kate. Ele começa a se aproximar mais do Yeon-woo, que eles dormem juntos. E o Yeon-woo, ele descobre que ele tá grávido. Aí, ele faz o quê? Ele fala pro Kate que não é dele. O que o Kate faz? Não conta pro pai, que eu vou assumir. Você casa comigo e eu vou criar a criança como se fosse minha. Gente, criando a criança que é dele, achando que não é dele. Isso aí que é... O Yeon-woo, ele não aceita isso, e porque o Kate propõe de um jeito como se fosse meio que um contrato, que se ele quisesse ver o Yeon-woo como propriedade. O Yeon-woo vai embora e nisso ele conhece um segurança que tem um amigo que é modelo, e esse amigo deixa ele ficar lá na casa dele por algum tempo. Até que o Kate encontra ele. Os dois têm uma pequena discussão, mas o Kate consegue convencer ele a levar ele embora, já que sem querer ele marcou o Kate durante um dos roots do Kate. E o Kate tá louco atrás desse ômega que marcou ele, mas mesmo assim ele se recusa a encontrar outro. Então ele e o Yeon-woo vão embora, só que nisso eles são pegos no meio de uma queimada. E eles saem bastante machucados, e quando ele acorda ele tá no hospital e o Kate sumiu. E ele vai atrás do Kate lá na ilha, que o Kate tava se escondendo lá na ilha, digamos assim, quando ele entra em route, já que ele tá marcado, ele não consegue estar com mais ninguém. Aí nisso o Yeon-woo conta que foi ele que marcou e que ele quer ser marcado também. Ainda não acabou, a gente ainda tá na metade da história, o bebê ainda não nasceu, a barriguinha ainda não começou a aparecer, mas eu garanto que vocês vão amar, gente, porque é maravilhosa essa história. O segundo que eu quero indicar pra vocês hoje é Querido Benjamin. Gente, eu acho que qualquer um que leia manhwa, mangá, já conhece Querido Benjamin. A história é sobre um mafioso e sobre um cara que ele é do exército, na verdade ele é da marinha, e ele recebe uma missão de ir até uma ilha para poder matar o Félix, que é o nosso alfa. Só que quando ele chega lá, surpresa, ele entra no cio. Que ele encontra para passar o cio? Félix. Os dois passam a noite juntos. E quando o Isaac acorda, que é o nosso ômega, ele amarra o Félix e vai embora. Vai embora e deixa o Félix ali. E sim, 4 anos depois, ele encontra novamente o Félix. Na verdade, o Félix encontra ele, porque agora ele não está mais na marinha, ele está usando outro nome. E ele está trabalhando em uma floricultura. O Félix fica encantado com ele, apesar dele fazer buquês horríveis. Os buquês dele são horríveis. Eu não achei tão feios assim, vamos concordar, não achei tão feios. Mas o Félix deixa bem claro que os buquês são horríveis
E o Félix põe na cabeça que quer o Isaac. Só que o Isaac, ele não pode contar pro Félix que ele é um ômega. Muito menos que eles já dormiram juntos. Porque o Félix jurou que ia matar o ômega que fez aquilo com ele. Que deixou ele amarrado lá depois dele ajudar o ômega no cio. Aí o Félix descobre que o Isaac tem um filho. Só que ele não encontra nenhuma ligação entre os dois. Porque o filho do Félix, que é o Benjamin... Na verdade, no começo o Félix acha que é um amante do Isaac, porque ele escreve várias cartas pro Benjamin e sempre termina elas com o querido Benjamin. O Félix acha que é um amante do Isaac e ele começa a procurar quem é esse Benjamin e ele descobre que é o filho do Isaac. E ele promete pra ele mesmo que ele vai criar essa criança porque ele quer o Isaac pra ele. Ele vai lá, pega o Benjamin, né? Pega e leva pra casa dele. O Isaac vai buscar o Benjamin lá. Quando ele chega lá, o Félix... Gente, claramente, na hora que você coloca o Félix com o Benjamin, você vê que eles são pai e filho. Não tem pra onde correr. Mas o Félix não se liga pra isso. Ele tá focado no Isaac. Ele vê o Benjamin como uma forma de chegar no Isaac, né? Aí ele promete que ele vai proteger o Benjamin se o Isaac passar os roots do Félix com ele. Eles concordam e tal. Aí a história começa a se desenrolar, só que o padrasto do Isaac, ele manda sequestrar o Benjamin, que é aí que a treta começou. A gente tá nessa parte aí que o Benjamin e a mãe do Isaac foi sequestrado. Isso ele começa a ir atrás, ele disponibiliza tudo que o Isaac precisa pra poder ir atrás do Benjamin. E a promessa dele é que o Isaac pode matar quem for, fazer o que for, que ele vai proteger o Isaac. Amamos, né? O próximo que eu quero indicar pra vocês tem um nome meio complicadinho. Se eu errar, vocês me desculpem. Mas é esse que tá aparecendo aqui embaixo, é Pregnance Counteract. Acho que foi. Que é a história do Yin Yang. Essa história não é Omegaverse, mas tem uma criança. A história é basicamente a seguinte. O Yin Yang, ele nasceu com um útero. E por isso ele é bem rejeitado pela família. E o irmão dele, o Shin Yang, ele mata o avô do Yin Yang. Porque ele quer ficar com a herança. Ele quer que o Yin Yang não tenha mais aquele carinho que ele tem do avô. A culpa no Yin Yang. O Yin Yang vai preso. E durante a prisão, ele acaba conhecendo o Chen Ji. E na última noite dele na prisão, antes dele sair, ele acaba dormindo com o Chen Ji. E ele engravida. 3 anos depois, o Chen Ji e o Yin Yang se encontram. E o Chen Ji põe na cabeça que ele vai ter o Yin Yang pra ele. Não tem nada que tire isso da cabeça dele. Mas a história é basicamente essa. O Yin Yang, ela ainda tá no comecinho, por isso que não tem muita coisa pra falar pra vocês. O Yin Yang, ele quer se vingar do irmão. Porque o irmão tirou o namorado dele, tirou o avô dele e ainda mandou ele pra cadeia. Aí, o Chen Ji põe na cabeça que ele quer que o Yin Yang use ele mesmo pra poder obter essa vingança. E nesse processo ele acredita que ele deixando o Yin Yang usar ele pra essa vingança, o Yin Yang vai se aproximar dele. E é exatamente o que acontece. A história é basicamente isso, como eu disse, ela ainda tá bem no comecinho. Mas já tem alguns capítulos pra vocês aproveitarem. O próximo que eu quero indicar pra vocês é o famoso do Omegaverse. Eu acho que qualquer um que já ouviu falar em Omegaverse já ouviu falar nesse, que é Love is a Illusion. Eu comecei por essa. Recomendo, é boa pra você começar. Você vai se apaixonar pelo Bill, isso eu te garanto. A história basicamente é a seguinte. O Dojin é o nosso alfa e o Hye-sung é o nosso ômega. Só que o Hye-sung, ele acredita desde que saiu o teste dele de que ele é um alfa recessivo. Ele tem os hormônios bem fracos e tal, até que um dia ele tá trabalhando numa recepção e ele conhece o Dojin. A festa só tem alfas, só que o Dojin é aquele famoso alfa dominante, né? Que é raro, mas é o que mais tem no mundo Omegaverse. O Dojin, ele é um alfa dominante e quando ele tá próximo do Hye-sung, o Hye-sung entra no cio. Eles acabam dormindo juntos, mas o Hye-sung, ele põe na cabeça que ele quer um ômega
fofinho e rico na vida dele. Ele não quer um alfa. Só que aí, no desenrolar da história, ele acaba engravidando do Dodin. Ele decide que ele não vai ter a criança, só que o Dodin promete que vai pagar pra ele ter a criança, e depois, se ele quiser ir embora, ele pode ir. Ele passa a gravidez toda aproveitando a vida boa que o Dodin pode dar pra ele. O Dodin, ele é cantor e é de uma família bem estruturada. E ele aproveita durante toda a gravidez esse negócio de que o Dodin prometeu que ele poderia ter tudo que ele quisesse. E quando o Bill nasce, ele tem o Bill e vai embora. O resto, que é amigo do Dodin, amigo e secretário, ele não gosta muito do Hye-sung, então ele promete pro Hye-sung que vai ajudar ele a sair do país. E o Hye-sung passa alguns meses com o resto. Só que um dia o Dodin acha ele e ele volta pra casa. Quando ele vê o Bill, é tipo a gente encontrando com o Bill, ele não quer desgrudar mais, ele vira a mamãe do ano. E a história já tá finalizada, tá? Pra quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aí na descrição. Então não deixem de passar lá pra conferir Love is a Illusion. E o último, mas não menos importante aqui da nossa lista, é como conquistar este alfa. Ele vai nos contar a história do Cha Gyeong-ju, que é o nosso alfa, e do Wo-young. Gente, o Wo-young, ele descobre que ele é ômega, só que ele é um ômega recessivo e ele precisa estar perto de um alfa dominante para poder equilibrar os feromônios. Só que ele não conhece nenhum, até que um dia o irmão dele pede para ele ir numa confraternizaçãozinha, digamos assim, porque ele não poderia ir, e lá vai ter alguns alfas, mas ele não quer ir, ele não gosta desse tipo de evento. Mas pelo irmão dele ele acaba indo, e também porque o irmão dele empresta o cartão de crédito. Aí, quando ele chega lá, ele encontra o Gyeong-ju, e nisso ele põe na cabeça que ele tem que ficar perto do Gyeong-ju para poder melhorar os feromônios dele e assim encontrar alguém. E o plano dele é o seguinte: ele precisa de formas de ficar próximo do Gyeong-ju. Então ele vai até a empresa que o Gyeong-ju trabalha, ele enrola o secretário do Gyeong-ju pra ele ficar mais tempo com o Gyeong-ju, até que chega um momento que o Gyeong-ju tá tão saturado dele tá ali em cima, que ele fala, tá bom, vamos ficar perto um do outro. Começam a sair, o Wo-young, ele começa a conhecer melhor o Gyeong-ju e os dois acabam se aproximando. O pai do Wo-young não quer que ele fique com o Gyeong-ju porque ele é um alfa dominante, são de famílias rivais, digamos assim. Só que mesmo assim ele quer ficar com ele, e o Wo-young, ele acaba engravidando, e quando ele conta isso pro Gyeong-ju, o Gyeong-ju enlouquece que ele vai ser pai e ele quer muito ficar perto, só que a família do Wo-young não gosta disso porque ele é o mais novo, ele é o mais mimado. Eu garanto que vocês vão amar. Esse se não me engano, ele já tá terminado também. Se não tá terminado, tá bem pertinho de terminar. Topzeiros, essa foi minha indicaçãozinha de hoje. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu trago alguns outros pra vocês. A semana que vem eu quero trazer indicações de BL, como no vídeo passado. Só que dessa vez eu quero me aprofundar um pouco mais em cada BL, tá? Então não percam, deixa aí nos comentários qual é o BL que vocês querem que eu fale. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa listinha. Segue a gente lá no IG, no TikTok e no Facebook. Eu tô todo dia lá no IG com vocês, junto com o Lucas, respondendo directs, fazendo algumas brincadeiras nos stories. O Lucas também tá sempre lá comigo, respondendo direct. Se vocês quiserem falar diretamente com ele, é só chegar lá no direct e falar, eu quero falar com o Lucas, que ele vai estar lá pra responder vocês. Se não, eu mesmo aqui vou lá responder vocês. Nossos vídeos no TikTok sempre tem vídeo novo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, divulga, manda pros seus amigos. A gente sempre tá lá no IG conversando com vocês, respondendo os directs, respondendo os comentários. Sempre tem notícias quentinhas pra vocês, além dos vídeos maravilhosos. Então não deixem de passar lá no IG, no TikTok, no Facebook, curte aí, comenta. Até semana que vem, um beijo pra vocês.